Já no São Paulo, especulação de que o fundo de 200 milhões de reais para reforços não vingou. Será que é isso mesmo? Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem alguma novidade sobre o São Paulo? Deixa eu contar uma novidade triste sobre o São Paulo, tá? Sobre uma investigação na administração do São Paulo, sumiço de 10 milhões de reais. Entrei em contato, o que eu consegui apurar foi o seguinte: a Polícia Civil, liderada pelo Thiago Correia, aquele mesmo delegado que liderou a investigação que culminou no impeachment do Augusto Melo, ele investigou a Operação Corinthians Vai de Bet, aquela comissão maluca. O Thiago e a equipe dele estão investigando saques sistemáticos feitos na era Júlio Casares, que totalizam mais de 10 milhões de reais. Então, só para explicar direitinho. A Polícia Civil recebeu denúncias e está em fase inicial de investigação, tentando entender retiradas de dinheiro do São Paulo que totalizam mais de 10 milhões de reais, tá? Essas investigações começam em meio àquela investigação no Corinthians com participação do crime organizado, ela se estende para o São Paulo. A polícia não encontra a relação entre o crime organizado e o São Paulo, mas passa a receber uma série de denúncias. Entre essas denúncias, saques sistemáticos feitos na gestão do Júlio. Repito, fase bem inicial de investigação. E a apuração ou a suspeita é de que diretores e funcionário se beneficiaram desse esquema para enriquecimento ilícito e desvio de verba em vendas de jogadores. Os nomes não foram revelados, fazem parte dessa investigação que corre de maneira sigilosa. O Savarino, será que vai para o São Paulo? Informação que eu tenho é de que não. O São Paulo insistiu nele, só para vocês entenderem, né? O Botafogo procurou o São Paulo para falar do Ferrarese, depois procurou o São Paulo para falar do Pablo Maia. O São Paulo falou, tá bom, não tem problema. A gente quer o Vitinho e o Savarino. O Vitinho disse logo de cara que só toparia jogar no São Paulo ou negociar com o São Paulo a partir da metade do mês de janeiro. Ele queria esperar por propostas do exterior. O Botafogo descartou o nome do Savarino logo de cara. Depois, com muita insistência do São Paulo, o Botafogo até concordou. Mas é o Savarino quem não quer se mudar para o São Paulo. O Savarino prefere continuar no Botafogo ou tentar um negócio no exterior, tá? Então, dá para imaginar que vai ser difícil qualquer tipo de negociação nesse sentido. Deixa eu pegar mais participações de vocês. Vão entrando, deixando like, mandando sua pergunta. Se quiser ter sua pergunta lida de forma preferencial e super simples, é só você fazer a sua pergunta via superchat, tá bom? Nicola, só jogador saindo e não chegou nenhum. Preocupa se a diretoria não fechar com mais jogadores. O elenco era curto e ficou mais curto ainda. Vamos lá, o São Paulo já perdeu. Quem saiu, né? De jogador importante, assim, de peso, o Luiz Gustavo, se é que dá para chamar de jogador de peso, o Luiz Gustavo até tinha sua importância, o Danielzinho foi contratado, saiu um jogador de 38 anos, chega um de 31 ganhando metade do salário. Acho essa reposição boa. Quem mais que saiu de jogador importante, cara? O Leandro, goleiro? O Rigoni e o Dineno, né? O Rigor, cara, não consigo ver nenhum fazendo falta. O que o São Paulo precisa é melhorar o nível de reforços. O Oscar também, né? Então, vamos lá. Você tem Rigoni, você tem Dineno, Oscar, Luiz Gustavo e o goleiro Leandro. São 5 baixas, né? E até agora só uma contratação. O Oscar, dá para dizer que vai fazer falta? O cara quase não conseguiu jogar, jogou menos de 50% das partidas. O Rigoni e o Dineno certamente não farão. O Luiz Gustavo já tem uma reposição à altura. Enfim, mas precisa contratar. O Lucas Garcia, Anderson Talisca livre no mercado em breve. Caberia no time do Cruzeiro. O Lucas, caberia no Cruzeiro, no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, em qualquer time do Brasil. O Talisca é muito acima da média. Ele fica livre na metade do ano, em junho de 2026. E quem quiser contratá-lo, basta convencê-lo a assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Por exemplo, no Cruzeiro, você citou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai perder o Matheus Pereira. Cara, vai perder? Não. Pode perder o Matheus Pereira. Ninguém sabe o futuro do Matheus. O contrato se encerra em junho. Se você perde o Matheus Pereira e traz o Anderson Talisca, para mim, você consegue fazer uma reposição acima até do Matheus Pereira, que eu considero um baita jogador, tá? Nicola, o São Paulo foi atrás do Scarpa e ofereceu 20 milhões para o Galo por ele. Paulo, não faz nenhum sentido, tá? Até porque tudo que eu ouvi do pessoal de São Paulo é de que os reforços para 2026 chegariam sem custo. Então, o São Paulo não estava disposto a fazer investimento em contratações.
especialmente iniciando, abrindo a janela de transferências para gastar 20 milhões de reais, não me parece fazer muito sentido, tá? Se a ideia do São Paulo fosse avançar em relação ao Scarpa, e eu até acho que é um jogador que caberia no São Paulo, seria mais lógico o Tricolor tentar uma troca com o Atlético. Olha, que jogadores do nosso time vocês gostam? Quem que vocês pensam que poderia ter alguma utilidade? E a partir daí tentar alguma composição, beleza? Existe alguma coisa de Vila Sante mesmo? Cara, é até legal a oportunidade que o Wenderson Lima me dá, espalharam em grupos e redes sociais que eu falei de Vila Sante no São Paulo. Quem acompanha o canal todo dia vai lembrar que eu não falei de absolutamente nada de Vila Sante no São Paulo. Então, se vocês verem em algum lugar atribuindo a mim essa informação de Vila Sante no São Paulo, denunciem, façam barulho, porque eu não disse absolutamente nada, tá? O Kaique Zafra, Gaston Ávila no São Paulo, dá para acreditar? Kaique, a última vez que eu falei no sábado com uma pessoa do São Paulo, não havia otimismo, tá? O São Paulo está achando que não vai rolar, até porque o Royal Antwerp da Bélgica, entrou na parada. Ele também tem uma oferta de um time da Major League Soccer. Entre São Paulo e Gaston Ávila, a coisa deu uma bela avançada. O Gaston Ávila quer jogar no São Paulo, entende que seria uma baita evolução na comparação a esse ano em que ele jogou no Fortaleza. Mas a dificuldade está sendo em convencer o Ajax a negociar. O Ajax não aceitou a proposta de empréstimo do São Paulo, tá? O Atila está perguntando sobre o Talisca. O Talisca vai poder assinar pré-contrato a partir de 1º de janeiro. Nicola, alguma novidade sobre as trocas de jogadores entre São Paulo e Botafogo? O Wenderson Lima. Ontem o que eu consegui apurar é que o Pablo Maia não estava tão animado em ir para o Botafogo, a menos que ele recebesse um ótimo aumento. O Savarino e o Vitinho também vetaram, tá? Então os caras ainda estão tentando. Os clubes concordaram em fazer negócio. Os jogadores é que estão travando as tratativas. Para falar agora sobre o São Paulo, setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026. Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gaston Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2026. Quero falar agora sobre o São Paulo. Vazou a projeção financeira do Tricolor para 2026. Queria apresentar para vocês o que o São Paulo imagina para o próximo ano no que diz respeito a finanças. Receitas do São Paulo devem bater na casa dos 932 milhões de reais, um pouquinho menos do que o São Paulo vai fechar em 2025, quando o Tricolor estima ser capaz de arrecadar 970 milhões de reais. Em relação a despesas, falei 932 milhões de receita para o ano que vem, despesas de 894 milhões, o que garantiria um superávit ou um lucro de 38 milhões de reais no próximo ano. São Paulo espera arrecadar com seu departamento de futebol 487 milhões de reais. O restante da receita viria com shows, estádio, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, entre outras arrecadações. Para completar, também está escrito nessa projeção orçamentária a necessidade de o Tricolor faturar 180 milhões de reais com vendas de atletas. Quero fechar essa participação, esse boletim sobre o São Paulo para contar que as despesas com o profissional devem girar na casa dos 542 milhões de reais, mais 59 milhões com categorias de base. Que nota você dá de 0 a 10 para a atual gestão do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
E que história é essa de que Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode parar no Palmeiras? O Brenner está à procura de um clube no Brasil. Jogador formado no São Paulo, vendido para o Cincinnati, revendido para o Udinese, não conseguiu emplacar na Itália e disputou em 2025 o campeonato americano pelo Cincinnati. Jogou pouco, embora enquanto esteve em campo foi bem. 10 partidas, 6 gols e uma assistência. Ainda assim, Cincinnati decidiu não ficar com o atleta e o devolveu para o Udinese, que busca soluções. Até por isso, o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o São Paulo, foi assim também com o Palmeiras, que ficou de avaliar os prós e contras. Verdão vai perder nos próximos dias o Bruno Rodrigues, que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira. Até por isso, o treinador português e a sua comissão receberam uma série de vídeos e dados do Brenner para que eles possam avaliar se vale a pena avançar ou não nessa negociação. Jogador de 25 anos de idade que atua como centroavante, embora também tenha mobilidade para jogar fora da grande área. O contrato dele com a Udinese se encerra em junho de 2028. Só para completar em relação ao Brenner, embora bastante gente em relação a jornalistas afirme que Brenner será jogador do São Paulo, a informação que eu tenho é de que o tricolor não conta com o atleta por entender que seus 3 centroavantes que voltam de contusão já são suficientemente capazes de entregar para a camisa 9. O São Paulo terá as voltas de Caleri, de Jean Francisco e de André Silva.